Olá, meu nome é José Oliveira, sou fundador e CEO da Monte Investimentos e hoje estamos recebendo aqui esse casal de amigos, aqui está minha esposa, nossa vice-presidente, Karen Haas, e esse casal de amigos que são clientes Monte Investimentos, né? E o Carlos e a Elô são grandes investidores e o tema de hoje vai ser pautado no mercado imobiliário e eu sei que ele tem uma renda aí bem agressiva advindo de o patrimônio que foi construído, né? Hoje o teu padrão de vida ele já é pago com os rendimentos do investimento que vocês têm aí no mercado imobiliário. Então, meus parabéns. E que agora se tornaram clientes Monteiro Investimento também. Então, eu queria que eles contassem um pouquinho a experiência deles, como conheceu a Monteiro Investimentos e por que decidiu investir com a gente. Deixa nós. Começa você, que foi apresentada a Monteiro para você, né? Justo para mim, que não entendo nada disso, né? E eu tive um contato com a Monteiro há, acho que uns 3 anos, 2 anos e meio, com uma das meninas de lá, que inclusive até muito... Nossa, eu tinha que até ter falado para você, gostei muito dela. Ela ficou 1h30 comigo, fazendo online, ela me explicou tudo e eu pedia para repetir, ela repetiu. No final das contas, eu falei, eu não entendi muito bem, mas eu fiquei muito maravilhada com todo o retorno que eu poderia ter, com o investimento que para a gente era viável na época. Esse foi o primeiro contato e ficou na minha cabeça isso. Eu nunca esqueci da Monteiro. Tanto é que depois de quase 3 anos, quando a gente se reencontrou no G4, que eu conheci a Lisiane, conversei muito com ela, uma menina muito inteligente. Eu falei, Monteiro, gente, eu tô lembrando da Monteiro, eu não esqueci de vocês. Para você ver como a abertura que foi dada lá com a Mariângela, para mim foi impactante. Aí que eu não soube explicar, o Carlos não entrou na minha... Aí, quando a Lisiane passou, ela me explicou de novo, falou tudo de novo. E eu falei, Carlos, vem cá. Ele tava comigo. Vem ouvir. Esse foi nosso segundo contato. E aí fala você. E aí eu tava te falando, eu vou falar aberto mesmo. O produto é óbvio que é top. Mas o que aí ela tinha me falado, e aquela minha regra lá, porque eu já caí em golpe, né? Eu comprei... Nossa. Mandei dinheiro pro exterior pra comprar papéis na Disney. Ele comprou cota na Disney, gente. Comprei cota na Disney. Aí dava 4% ao mês em dólar. Eu falei, porra, sensacional. E veio 1 mês, veio 2 meses, 3 meses, nunca mais achei o cara e perdi uma grana ali. O cara tá preso. E aí, passaram esses anos, eu mesmo nem lembrava. Ela lembrava porque foi apresentado pra ela. Aí com esse Ciel, eles iam no G4, eles começaram a falar. Eu falei, cara... E aí, assim, a autoridade dele me impactou. Tipo, ele me vendeu, a autoridade dele me fez... Falou, não, bora. Eu já fiquei ansioso para botar um dinheiro ali, né? Porque eu sabia que ia ter o retorno, né? E eu também os tipos de clientes que ele tinha, porque são caras muito safos do mercado, né? Tipo, eu, médico perdido, não. Era um nego que mexe mesmo em fundo, em mercado, botando dinheiro nele. E isso, eu falei, cara, se esses caras que aplicam eles mesmos ativamente... Olha o fundo, fica olhando aquelas telas cheias de gráfico e começa a investir, tá botando dinheiro na Monteiro. Falei, óbvio que eu vou montar, né? Óbvio que eu vou botar. E aí já fiquei até ansioso para colocar o mais rápido possível. A gente já fechou rapidinho, aquela venda foi a venda mais fácil depois do planeta de mandar o dinheiro ali, só adequou ali os padrões que a gente queria por mês. E mais uma coisa me impactou. Deu segurança para gente que não está entendendo o que está fazendo, é a melhor arma que vocês têm. Porque o nosso medo é, será que a gente pode perder tudo? Porque se a gente não está entendendo direito o que a gente está comprando, o medo é de perder. Total. E a Lisiane falou bastante isso pra gente. Eu falei, tem como eu perder? Nem um pouquinho. Ela falou, você não vai perder. Te dou essa segurança. Eu falei, então... Na pior hipótese, você vai ser contemplado daqui 20 anos, você vai receber lá. Eu falei, beleza, é um consórcio. E aí, como a gente já investe bastante em imóvel, a gente teve muita sorte de investir, porque tudo que a gente comprou foi antes da planta, antes da pandemia. Ou seja, meio que triplicou, né, os nossos investimentos. Que legal. E aí, quando você fala assim, mas eu investi em imóvel, dá 0,4 ao mês, um aluguel, 0,4 do dinheiro que você... 0,4 do preço que está na época. Se você comprou um imóvel, pagou 1 milhão, ele vale 5, é 0,4 de 5. Ou seja, já é, 2% daquilo que você investiu. Olha, que visão. E é legal, né? Porque eles falando disso, né? A gente trabalha com um produto consórcio imobiliário, investimentos em consórcio imobiliário. Esses recursos são geridos por uma administradora. A gente atua como uma corretora. E o que a gente explicou para o Carlos, para a Elô, né? Que é realmente um produto muito sólido, seguro, é que ele oferece possibilidades, seja esses rendimentos, né, que a gente menciona que é uma estratégia de renda variável, mas ela traz uma segurança muito legal, porque é variável porque nós não conseguimos prever data de contemplação.
Mas quando a contemplação chega, se o investidor opta por comercializar os direitos dessa carta de crédito, ele não paga mais parcelas. E aí, quem vai comprar essa carta está comprando com qual motivo? Vai ter acesso a um dinheiro mais barato do que ele teria se ele pegasse um financiamento. Porque a carta de crédito contemplada tem o mesmo poder de compra de um financiamento. Então, é uma forma inteligente para quem está comprando, é uma forma inteligente para quem está vendendo, que é o investidor, e isso se torna em rentabilidade. E a rentabilidade vai variar muito do momento da contemplação. O segundo cenário, para eles era super favorável, porque já investe no mercado imobiliário, mas investe com recurso próprio. E a gente fala que investir de forma alavancada acaba sendo muito mais inteligente. Essa é uma estratégia que o Robert Kiyosaki explica, Pai Rico, Pai Pobre, que chama fluxo de caixa positivo, onde eu tomo uma linha de crédito, então eu vou comprar um imóvel com o valor de uma carta de crédito contemplado de consórcio, eu vou alugar esse imóvel, o valor do aluguel eu vou utilizar para pagar a parcela, eu descapitalizei até o momento da contemplação. Depois, aplica-se o conceito da autoquitação. Quem vai terminar de pagar esse imóvel? O locatário. O locatário, que vai pagar com um aluguel. Então, você imagina o seguinte agora eu vou fritar os seus neurônios. Você tem lá um imóvel de 1 milhão. Pagou 1 milhão. E você alugou por 0,4. Você está tendo um ROI de 0,4 sobre 1 milhão. Agora, imagina que você tem uma carta de crédito de 1 milhão. Você é contemplado. Imagina que você pagou 100 mil reais. Foi contemplado. Você compra esse imóvel de 1 milhão, vai ter a valorização sobre 1 milhão, só que você só investiu 100 mil. Mas você está recebendo 4 mil de aluguel. Quanto que é 4 mil sobre 100 mil? Qual que é o ROI? 4%. E os outros 900 mil que você não precisou descapitalizar? Se tornaram custo de oportunidade, para você pegar esse dinheiro e investir em outros investimentos. Por isso que é inteligente. Você cresce muito mais rápido o seu patrimônio sem a necessidade de descapitalizar, e é isso que poucos investidores conhecem. Talvez, eu já sei que você tem um patrimônio gigantesco. Agora que conheceu o Monteiro, poderia ter um patrimônio 10 vezes maior, porque você teria descapitalizado uma fração muito pequena. Poxa, mas o Robert Kiyosaki ensina isso há muito tempo, por que no Brasil não aplica? Porque a taxa de juros no Brasil para financiamento é maior que o valor do aluguel. Porque é juros. Como o consórcio não tem juros, o valor da parcela fica muito parecido com o valor do aluguel. Por isso que em consórcio, investimento em consórcio, essa estratégia se aplica. Então, se eu não quiser vender minha carta para ter os rendimentos, eu faço o quê? Eu invisto no mercado imobiliário. O maior risco, eu nem acho que seja resgatar no final, qualquer momento que eu contemplar, não faz mais sentido eu vender essa carta. Pode acontecer. Já paguei muito, se eu for vender ela, eu vou vender por um valor abaixo do valor que eu paguei. Então, você faz o quê? Você muda a estratégia. Ao invés de vender a sua carta, coloca ela no imóvel, aluga esse imóvel e o valor do aluguel vai cobrir a parcela. E se eu fui o último a ser contemplado? O consórcio, quando você não é contemplado, você fica recebendo um reajuste todo ano, que é pago pelos demais participantes do grupo que já foram contemplados, só que eles têm que ficar pagando um reajuste para quem não foi contemplado. Então, você tem um indexador atrelado a essa carta de crédito. Então, no final, a depender do indexador, o valor que você resgata é superior, muito superior ao valor pago. Então, esse dinheiro volta para você no final do grupo, em liquidez, não precisa comprar um imóvel. Então, se a gente for olhar para a estratégia como um todo, a gente fala é um cenário onde lá no final, na pior das possibilidades. Eu falo assim, quando foi explicado o pior do cenário, eu tô até torcendo para ser o pior do cenário, porque eu vou ter uma porrada daqui uns anos, dá uma rentabilidade interessante. 20 anos ganha loteria, eu falo, cara, que legal. Eu acho que tem que pôr mais. Então, cara, eu fiquei feliz. Lisiane tá ouvindo? Cadê a Lise? A Lisiane é ótima. Então, assim, eu fico feliz com as 3 opções, tá ligado? Óbvio, né? Então, e principalmente, talvez um pouco das eleições tá até mais legal falar isso, porque depois que veio a pandemia, antes era tudo fundo de investimento, bolsa, todo mundo ganhando dinheiro, mas quando o barco balança, todo mundo vai pro imóvel, né? Então, Você sabia que nos últimos 10 anos, o investimento que mais se mostrou consistente entre valorização e rendimento de aluguel foi o imóvel com uma rentabilidade média de 15,99%. Nenhum outro tipo de investimento bateu o imobiliário. Mas tá ligado que é por causa dessa conta, né? Tipo assim, nego fala, dá 0,4, eu boto ali, hoje eu consigo 15. Qualquer investimento merda, eu não consigo, eu falo palavrão. Qualquer investimento merda hoje de segurança dá 15% ao ano. Hoje, com o jeito que tá aí, taxa de juros, tudo, seria que dá 15% ao ano. Aí nego fala, mas tem 15% fechado. Não, cara. O imóvel dá 0,4, mas do 0,4 o dinheiro que você botou. O lance do imóvel que ele valoriza. Entendeu? Se você pega ali
igual hoje, que a gente já investe ali, assim, já tem ali os meios de ser investidor de um imóvel, não é nem comprar na planta, que já é legal, a planta você ganha 30%, 20%, 30%. Mas assim, você compra como investidor, você praticamente dobra. Então aquele 0,4 vira 0,8. Total. Entendeu? E imóvel também se usa como moeda de troca. Você vai negociar alguma coisa. Você quer comprar uma coisa mais cara. O jeito de mexer com imóvel, que o Kozak explica isso no livro. O investidor de imóvel não é aquele que compra imóvel e deixa guardado. É aquele que troca imóvel, vende. Então assim, você comprou um, você vai comprar um de 3. Você pede 1,5 no teu e paga 2,5 do outro. Pronto, já subiu. E vai subindo, você vai negociando, igual garageiro. Né? O cara garageiro ele compra um carro, paga mais barato, e o outro ele paga mais, vende mais caro. E assim você vai. Então é assim que mexe. Né? E imóvel, porque muita gente fala, vou comprar imóvel, deixa lá. Não, você vai trabalhar ele. E o imóvel ele tem um negócio, que no livro explica também. Quando lança, você tem 30%. 3 anos depois, você tem, que é o pico do imóvel. Lançou um prédio, você vende ele 3 anos depois dele pronto, que aí já vai ter escassez, já vai estar tudo ocupado. Aí o teu preço é o preço que você quer, porque é só o teu que vai estar ali para vender. E aí depois já compra outro antes da planta. E aí você consegue. Então, o lance de mexer com o imóvel é mexer com o imóvel. Mas mesmo que você não queira mexer, a partir do momento de ser um patrimônio muito legal, 0,4 de 50 milhões é bom pra cacete. Mas não que você gastou 50 milhões, aí você gastou 10 há muito tempo atrás. Hoje vale 50, você vive com 200 conto. Então assim, porra, quem não vive feliz com 200 conto pra dormir? Porque o dinheiro de aluguel é um dinheiro de dormir. Né? É dormir. No máximo, uma vez por mês, algum inquilino vai falar que quebrou alguma coisa. Tá falando do Carlos ter construído, o Carlos e a Elo ter construído uma renda passiva de muito próximo de R$200 mil mês com o mercado imobiliário. Né? E tem muita gente que tem essa discussão, pô, mercado imóveis, investir em imóveis é um bom negócio. Concordo contigo. Primeiro que o imóvel, eu falo assim, o investidor não pode deixar nunca de fazer a parte dele. Então, primeiro ponto, para quem quer investir em imóveis, imóvel você não ganha na venda, você ganha na compra. Você precisa comprar bem, você precisa comprar abaixo de valor de mercado. Pelo menos 30% abaixo de valor de mercado. Segunda dica para quem quer investir no mercado imobiliário, você não olha... Mais importante que olhar para o imóvel é olhar para o dono do imóvel. Por que ele está querendo vender aquele imóvel? É porque é um inventário, é uma disputa familiar, vai ter que vender aquele bem, está endividado. Olha só, a gente olha para a necessidade do dono. Há quanto tempo esse imóvel está na venda? Pô, faz 1 ano. Entende? Olha só, você vê como é que eles já fazem direitinho. Porque você pensa o seguinte, se eu for comprar um imóvel, porque o cara está vendendo, porque ele vai para um imóvel maior, você acha que ele vai vender a baixar preço? Não vai. Agora, você descobre que aquele imóvel está vendo faz 1 ano e o cara está endividado que ele precisa vender aquele imóvel. A famosa galinha morta, né? Famosa galinha morta. Então, é isso que o cara está falando. Então, a tua rentabilidade ela é maior porque, assim, você comprou um imóvel de 2 milhões por 1 milhão, por exemplo, só que a tua rentabilidade ela está incidindo sobre os 2 milhões. Isso. É 0,8, 0,4 mais. Exato. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, você foi brilhante. E por fim, tá? Você nunca olha para o ativo, você nunca olha para o imóvel, você olha para o ativo. Então, por exemplo, imagina que tem um imóvel lindo, maravilhoso, vamos pegar ali uma região nobre aqui de Maringá, e você fala assim, cara, eu quero muito esse imóvel, porque eu vou alugar ele, mas olha que imóvel bonito, quando eu quiser ir lá final de semana, uma área de lazer, etc. Pô, quando ele dá de rentabilidade? 0,4, 0,5. Agora, imagina que eu falo assim, Carlos e Elo, tem uns banheiros na rodoviária de Maringá, mas a rentabilidade é 2%. Então, se você adquirir esses banheiros, essa construção, ele vai dar 2% de retorno. O que eu quero dizer com isso? Seria muito mais inteligente investir no banheiro de rodoviária. Então, a gente sabe que tem muitos imóveis hoje, por exemplo, você compra um imóvel em Balneário Camboriú e coloca no Airbnb. Eu tenho um amigo, é 1,5% a 3%. Já considerando vacância. Nós temos 14 apartamentos de Airbnb. Aí, olha que legal. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Ele está tornando um ativo dele mais rentável, que é um outro jogo. Primeiro, eu olho para o ativo e depois eu me pergunto, bom, eu tenho um patrimônio, como eu faço para tornar o meu ativo mais rentável? Às vezes estava alocado residencial e falou, agora vamos para o Airbnb. Significa que a minha rentabilidade vai para 1,5%, 2%, 3% ao mês. Então perceba, de nada adianta a estratégia se o investidor não fizer a parte dele. Então quando ele fala assim, dá 0,3%, 0,4% de rentabilidade. Primeiro, qual ativo que você está investindo? Mas é engraçado que o lance do 0,4, o Airbnb, ele é óbvio que é mais que você tem que trabalhar. Você tem que botar uma host, você tem que botar alguém para limpar. Sim. Então, assim, o que eu falo do dinheiro, por exemplo, assim, cara, eu quero realmente dormir e acordar sem
olhar meu telefone, eu quero ter aquela vida assim, eu quero mudar para uma praia onde nem pega a internet, e aí eu vou deixar... Esse é o 04. Entendeu? E quando você fez boas compras e valorizou, esse 04 te dá um padrão de vida ótimo. O 04 no imóvel é para você não fazer nada. Agora, se tem um imóvel que é 2%, pega todos esses imóveis... Daqui uns anos, né? Daqui uns anos. Por exemplo, assim, eu não. tive a oportunidade de comprar 2 apartamentos de luxo, assim, que já tá valendo o dobro. Esses 2 apartamentos de luxo, para mim, apartamento de luxo não é um ativo bom. Porque ele tá estourando o 04. Tipo, coisas de luxo. Quem vai comprar um negócio de luxo, nem compra, ele não paga muito aluguel. E se você pegar o valor do bagulho, o 4% dá muito caro, um aluguel o nego não compra. É só banco que vai pagar para o gerente, por exemplo, o CEO, assim, essas coisas. Que é um mercado muito restrito. Então eu vou pegar esses 2 apartamentos de luxo, vou vender e vou comprar mais 20 Airbnb. Loftzinho, essas coisas. Olha só. Porque aí eu já tenho a estrutura de hostels, tudo. Airbnb é bom se você tiver mais. Você tem que ter mais, para valer mais a pena ainda, porque vai a estrutura que você tem que montar para poder dar conta dali, porque você tem que limpar todo dia, você tem que garantir aquilo acontecendo, né? Sim. É igual uma área de lazer, né? Não é um Tipo, se você é um mas hotel, vale, né? Mas Mas é um trabalho que, beleza, você coloca uma gerente, que é uma hostess, as mulheres que já fazem a limpa todos os dias e tal, você mantém ali e, cara, a rentabilidade beleza. é muito alta. E é ótimo que uma mulher dá conta do prédio, né? Ela começa de manhã e da noite vai limpando o prédio inteiro. E quando a gente olha para um patrimônio igual o do Carlos, fala, poxa, o Carlos tem um patrimônio muito grande, né, que ele construiu através de imóveis. Só que agora, conhecendo a estratégia da Monteu, é possível você construir um patrimônio fazendo de uma forma mais... Indolor, porque você descapitaliza menos. Que fecha a estratégia como um todo, né? A gente falou várias dicas aqui de como investir no mercado imobiliário. Agora, se você pode... Tá, mas eu não tenho muito dinheiro agora. Então, investe, entre numa carta de consórcio, faça os aportes mensais que não vai comprometer o seu orçamento. Quando essa contemplação vir, você só descapitalizou até a contemplação. Compra o imóvel, aluga o imóvel, o valor do aluguel, paga a parcela e aí você pode fazer um novo investimento. Então, você alavanca. Então, se o Carlos, por exemplo, demorou 5 anos para ter 10 imóveis, às vezes... um investidor que utiliza-se de uma estratégia mais alavancada vai conseguir construir esse patrimônio talvez num tempo muito menor. Que foi isso talvez que lá atrás também faria você ter um patrimônio talvez 10 vezes maior se tivesse tomado consciência de que existem outras maneiras de investir no mercado imobiliário descapitalizando menos. Aumentaria o ROI, o retorno sobre investimento, teria o dobro. Pelo menos o dobro. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei se existe esse valor. Alguma porcentagem que você recomenda, porque eu acho que a grande dúvida é, de acordo com o meu faturamento, qual que é o valor que você recomenda de forma segura para quem tá querendo investir com a Monteu? Existe uma porcentagem, você fala assim, para você ficar tranquilo, eu acho que esse % do seu faturamento é seguro para você... Pra gente já começar. Você Excelente, tem isso? Tem. É assim, Porque eu quero falar para eles esses dois. Excelente pergunta, viu, Elô? Assim, a gente, embora Monteu Investimentos, a gente trabalha com um único produto, que é investimento através de consórcio imobiliário, a gente transita muito bem, a gente precisa entender de mercado financeiro, e eu sou educador financeiro, então é um tema que eu gosto bastante, mas por que só trabalha com consórcio? Porque na minha visão... é o único produto que consegue oferecer o melhor dos dois mundos. Uma segurança muito parecida com uma renda fixa, com uma possibilidade de ganho tão alto quanto investimento de alto risco, de renda variável. Só que ele é sustentável. Quando a gente fala em construção patrimonial, a gente está falando em quê? Daqui 15, 20 anos, eu não posso correr o risco de não ter patrimônio. E isso quando a pessoa ela toma muito risco de investir em renda variável, isso pode acontecer. Ela enxugou gelo durante 20 anos. E aí? Então eu vou deixar na renda fixa. Mas aí você tem um problema. Porque aquele cálculo, que eu falo que é um cálculo mentiroso, de juros compostos na renda fixa, mas a inflação também tem juros compostos. Então, a rentabilidade que você está tendo em renda fixa é só para anular o prejuízo da inflação. Você está no 0 a 0. Poxa, mas se eu colocasse R$1.000 por mês durante 30 anos, né, que é a conta que nos apresenta, eu teria 2 milhões. Tá, mas deixa eu te dar uma notícia. Esses 2 milhões, se trazendo a valor presente, vale 20 mil. Mas isso ninguém te conta nas entrelinhas. Poxa, então o que eu vou fazer? Se renda fixa não vai deixar eu construir patrimônio, se renda variável eu corro risco, para onde eu vou? Aqui eu vejo uma estratégia muito mais sustentável. E aí existe uma regra, não é uma regra da Monteu, não é uma regra de nenhuma corretora de investimento, de educador financeiro, é um estudo mesmo de como você deveria distribuir os seus rendimentos. Primeiro que assim,
você deveria 70% dos teus recursos direcionar para a despesa do dia a dia, seu presente. Uma média de 20%, 20 a 25%, você direcionar para os seus investimentos futuros e de 5 a 10% para reserva de emergência, imprevistos, seguros, etc. Blindagem patrimonial. Tá, beleza. Agora eu peguei 25% da minha renda, da minha receita e vou investir. Onde investir? Aí tem uma outra regra. E essa regra você precisa ter 2 cestas. Uma cesta de segurança e outra cesta de... oportunidade. Vai, um pouquinho mais de uma renda variável, mas renda variável... Pô, uma renda variável arriscada, eu falo. Por exemplo, investir em imóveis. É variável. É variável. Renda variável. É considerado renda variável. Por quê? Porque a rentabilidade pode oscilar. Fixa é quando eu conheço a rentabilidade no momento da aplicação. Então, vamos lá. E o maior risco de investir em renda variável, eu falo, o risco não está no investimento, está no investidor. Porque como que eu reduzo o risco? Conhecendo naquilo que eu estou investindo. Então, a dica que eu dou você vai investir em renda variável, se especialize em um tipo de renda variável, porque ela vai se tornar sua renda fixa. Qual é a possibilidade de você perder dinheiro com imóveis hoje, depois de tanto tempo investindo em imóveis? Muito difícil. Qual a probabilidade de eu perder dinheiro com cartas de crédito consórcio? Muito difícil. Eu falo, é minha renda fixa. Tem muita gente que ganha dinheiro com leilão, mas o cara é especialista em leilão. Pô, tem o Warren Buffett, que é especialista em quê? Em bolsa. Sabe qual é o problema? A gente quer entender de tudo. E aí vira um pato. Não faz nada direito. Então, assim, torne a tua renda variável a tua renda fixa, conhecendo naquilo que você está investindo. Então, vamos lá. Como que eu aloco isso? Existe a regra do 100. O Gustavo Cerbasi fala muito isso. Nos Estados Unidos é 100, aqui no Brasil é 80. Eu vou falar 100 para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Eu tenho 20 anos de idade. 100 sendo a minha aposentadoria. Se eu tenho 20 anos de idade, significa que 80% eu coloco em renda variável, porque daí eu posso correr mais risco. Eu estou no começo da minha jornada, então eu posso errar um pouquinho mais. E 20% eu coloco em renda fixa. Estou com 30 anos. Quanto que vai para renda variável? 70, 30. Estou com 50 anos. 50, 50. Olha só, à medida que você vai avançando, você vai diminuindo, você vai arriscando menos. Essa é uma regra total. É o que vocês fizeram, né? São investidores de sucesso. Mas sem querer, né? Eu falei assim... Foi mais no feeling, assim, né? Eu falei assim, quem me oferecer alguma coisa que desse um rendimento fixo no mês, há um ano atrás, eu falei, não, cara, eu quero construir patrimônio, eu quero coisa que valoriza. Quero coisa arriscada. O que valoriza? É coisa arriscada. É isso aí. Porque a gente trabalha hoje, né? Então... Eu não preciso, tô trabalhando. Porque hoje lá a porcentagem que eu ganho por mês para investir no meu dia a dia é muito pouco. Então, assim, eu quero patrimônio. Porque a partir dos 40, que eu fiz no mês passado, eu quero ter renda fixa. E agora eu estou pegando tudo isso e transformando em renda fixa. Então, a gente já sabe, a gente está feliz. A gente fala assim, cara, realmente a gente não precisa... Aconteceu. A gente realmente não precisa do nosso trabalho para ter uma qualidade de vida. Não é que a gente é rico, mas é que a gente não liga, a gente não quer ter a nossa qualidade de vida, a gente fica feliz com uma renda boa, normal, né? Então, assim, cara, é sensacional isso. Você falar assim, se eu quiser fechar as portinhas e mudar para Portugal amanhã e ficar lá de boa, eu vou ficar, né? É muito legal, com 40 anos, né? E tem muita gente que faz com 30, com 25, né? Eu ainda meio velho ainda, né? De chegar com 40. Então, na questão nossa, foi imóvel. E antes de ser imóvel, foram outras coisas que a gente só tomou na cabeça. E velho. Sabe, velho sabe, né? É óbvio. O cara com 80 anos sabe muito mais que um cara de 40, independente do grau de estudo desse cara. O que velho fala? Compra imóvel, filho. Compra terra. Dá sempre certo, entendeu? É óbvio. Você não vai ter o maior rendimento do mundo, que você poderia ter também sendo um mega investidor da bolsa, mas você não vai precisar trabalhar para aquilo, ter certeza. Porque assim, já conhecendo que você... Olha só, você já conhece muito do seu negócio. É fácil? Não. Você conhecendo absolutamente tudo do seu negócio já não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo ia ter sucesso. Né? Imagina sem conhecer. Tipo, igual a gente que montou quiosque de maquiagem no shopping para investir. O primeiro dinheiro que entrou, compramos 2 quiosques da Maybelline. Aí. Mas no Catuaí aqui e no Catuaí... Não, no Catuaí de Londrina e na Avenida aqui. E aí, assim, a gente achou que com aquele... Porque eles vendem assim, dá um faturamento de mais ou menos tanto. Só que a gente não sabia que a gente tinha que trabalhar para isso. Que eu tinha que contratar, lidar com atestado, lidar com troca de funcionário, treinamentos. Não, eu só achei que, com esse dinheiro vai dar aí uns 3, 4 mil, no mês bom 7. Falei, bom, ótimo investimento. Gastei $500 mil.
Mas gastei mais, porque depois era 10 mil de dívida por mês, 10 mil. Falei, não, e eu tentando, falei, não é possível que eu não vou conseguir. Aí você vai só piorando, né? Aí vendemos. Vendemos não, a gente fechou. A gente fechou, você não quer vender isso não. Eu falei, nós falamos, que vergonha. Falei, não quero nem vender, só vende pra não perder. Eu falei, não vou vender isso pra ninguém. Mas se uma cara, pessoa tivesse conhecimento, porque dá certo, mas a gente não soube fazer dar certo. O negócio era bom, a gente que era horrível. Então... o teu retorno nos investimentos, ele está muito associado ao teu nível de esforço. Às vezes é muito comum a gente pegar empresários que falam assim, não, eu vou para ter, sei lá, imagine que eu venda essa minha carta contemplada na hora que eu contemplar e ela me deu uma média aí de, sei lá, 1%, 2% ao mês, 2% ao mês. Eu prefiro investir no meu negócio que me dá 10% todos os meses líquido. Se eu colocar em estoque, aí exatamente. Aí eu falo assim, olha, aqui a gente está comparando banana com maçã. Vamos lá. Quando você coloca na tua empresa, o quão dependente a tua empresa é de você. Não, eu preciso estar aqui, preciso trabalhar, preciso liderar pessoas, fazer gestão. Então, tudo bem. Então, isso é renda ativa, depende do esforço do seu trabalho. Então, é natural que você tenha uma rentabilidade maior. Por quê? Porque depende de você, depende ativamente de você estar trabalhando. Então, indiscutivelmente, vai te gerar os melhores retornos. Só que todos nós temos uma fase produtiva e uma fase improdutiva. À medida que a nossa idade avança, a gente tende a desacelerar, a gente tende a ficar mais produtiva até chegar a zero. Aí a minha pergunta é, o que você construiu para viver de renda que não dependa mais de você ativamente, que vem de forma passiva, quando você não puder ou não quiser mais trabalhar? Aí, poxa, mas aí eu preciso ter uma rentabilidade menor. Sim, você vai ter uma rentabilidade menor, mas também vai depender muito menos de você. Então a gente sabe que nos investimentos não é diferente, né? Mas é igual aluguel pro aluguel e Airbnb. Airbnb você precisa trabalhar. Você precisa botar alguém para gerenciar, mulher para limpar, você vai ter, entendeu? Você vai ter que trabalhar. Por isso que um dá 0,4 e outro dá 3. Mas assim, eu não preciso fazer nada, o dinheiro cai. Exato. Se fosse Airbnb seria o dobro, mas aí tem um esforço, né? E o Thiago Nigro falou uma coisa muito legal, tá? Para a gente fechar esse bate-papo, que ele fala o seguinte, a gente teve uma mentoria do Thiago Nigro e foi perguntado o que ele achava de investir no mercado imobiliário, né? Vou perguntar isso para o cara que é especialista em mercado financeiro, né? E olha, a resposta dele foi muito surpreendente. Ele disse o seguinte, ele falou assim, Deus continuará a multiplicar as pessoas, mas não continuará a multiplicar as terras. Acho que ficou muito claro o que ele quis dizer. Pouca terra para muita gente. Né? É escassez, aí entra da escassez. Então, não tem como investir em imóvel desvalorizar no longo do tempo. Por quê? Porque é escasso. E tudo aquilo que é escasso gera valor. E foi genial a resposta dele. Então, investir em imóveis para mim, o investimento mais consistente. E fazer isso através de consórcio é a possibilidade que você tem de descapitalizar menos, aumentar o teu ROI. É como você escalar. Você escala, exato, perfeito. Você escala os seus investimentos. Então, aí respondendo o que a Elo trouxe, uma pergunta fantástica ela trouxe, tenta seguir essa regra. Pega ali 20% da tua renda, separa para você investir. E eu invisto onde? Aí você vai fazer 2 cestas. Cesta de segurança e a cesta de renda variável. Só que olha que engraçado. E aí, por que a gente tem paixão de trabalhar com esse produto? Essa estratégia que a gente atua na Monteu entra em qual cesta, Gisele? Na cesta de risco ou na cesta de segurança? Na cesta de segurança. Mas ela traz possibilidade de retorno do risco. Mas você fala... não, você falou meio a meio, dependendo da idade, né? Dependendo da idade. Depende do grau que você tá também. Eu tô com 60 anos e quero explodir aqui, beleza. Igual eu falei assim, cara, eu também, há 2 anos atrás, vamos botar... Tem chance de perder? Tem, mas eu tô rendendo. Então, vai dar 300%? Bora. Aí, perdi. Beleza, tô rendendo. Entendeu? Agora não, velho. Eu não quero perder R$1. Então, por quê? Porque eu fiz meus 40. Sentiu aqui, ó. Agora eu não quero, porque assim, eu já tô feliz com o que eu ganho por mês ali do meu negócio, não do meu trabalho. Pra que eu vou arriscar aquilo? Eu sei que eu vou viver bem pro resto da vida. Se eu não fizer muita cagada, então eu não vou fazer cagada. Então, assim, hoje, pra você conseguir que eu invista... Eu tinha uns fundos muito loucos. Tem dia que perdia 400 mil, tem dia que ganhava 600. De uma hora para outra, né? Pensa se meu dinheiro tá lá agora. Tá, mas é assim. Mas tipo, é 0,5%. Né? Só para ver o pau pegar fogo ali. Tipo de loteria, né? Mas agora não, cara. Agora para você conseguir fazer eu diminuir meu patrimônio para botar um risco, você não consegue nem a pau. Entendeu? Não quero. Não sei. Então, assim, por isso que é legal. E por isso que eu investi nesse momento. Né? Porque falar, beleza. A Monteu, assim, ela dá...
Eu acho que é muito melhor ainda, porque eu queria ter conhecido muito antes. Conheci, né? Mas eu queria ter entendido antes. E foi exatamente por isso, porque hoje se eu tenho um patrimônio X, eu teria 2X, de verdade. Né? E até que entrou numa época, assim, beleza, eu vou investir, mas assim, na época que eu tô construindo o patrimônio é muito melhor. Você entendeu? Para quem tá começando, é muito melhor do que quem já tem. Porque hoje eu quero minha renda fixa. Eu vou ter quando eu pegar minha carta e vender a minha contemplação, eu vou botar. Né? Eu vou melhorar a minha renda que já é fixa e tá bem. Mas no comecinho, se eu tivesse conhecido há 5 anos atrás, cara, eu ia estar rindo aqui assim, ó, com o dobro de imóvel que eu tenho hoje, né? Legal. Então, cara, eu fiquei muito feliz, assim, de estar investindo, fiquei feliz, mas eu fico puto de não ter... Quando ela veio me falar, vamos botar, vamos meu pau. Você não confiou em mim? Eu tinha acabado de sofrer um golpe, eu achei que era muito bom pra ser verdade. Talvez essa conversa está sendo mais esclarecedora sobre o produto até, né? Que no início você estava até com mais dúvida do que, né? Conseguiu dar uma visão maior. E a maior parte da objeção dos clientes, elas vem por falta de conhecimento. Quer ver uma dúvida muito comum? Por que eu vou pagar para alguém administrar meu dinheiro? Essa é a visão antiga do consórcio. Eu falo, depende do que você vai fazer com a ferramenta. Você vai usá-la para consumo? Você quer fazer um consórcio de carro para você comprar, sei lá, uma Lamborghini, uma Mercedes? Isso é um passivo. Agora, vamos lá. Você não paga taxa de administração para alguém administrar seu dinheiro. Você paga uma taxa de administração porque se isso fosse ruim, não existiria fundos de investimento. Não existe taxa de administração em fundos de investimento, eles variam de 1% a 2%. E eles cobram uma coisa chamada taxa de performance. Ou seja, tudo que exceder o CDI, então nós temos uma Selic a 3,75, é 20%. Olha que interessante. Se o gestor do fundo perder o teu dinheiro, ele rentabilizar 60% do CDI, ele não perde nada. Mas se ele rentabilizar acima do CDI, ele pega 20%. E aí fica aberto, aí cada um acha correto. Então vamos lá. O fundo cobrar 1% ou 2% é justo? Depende. Se ele está me cobrando 2%, está me entregando 300% do CDI, eu vou pagar 2% feliz. Consórcio não é diferente. Se você diluir a taxa de administração no prazo do consórcio médio, você vai ter uma taxa que varia de 1,2% a 1,4% ao ano. Uma taxa diferente de uma taxa de um fundo. Vamos pegar esse exemplo, que é prático. Por que eu estou pagando 1,2%, 1,4% por consórcio? Porque você tem uma administradora e você tem um gestor, que é o Casa Monteiro Investimentos, criando estratégias para superar o CDI. Então, se você é contemplado no primeiro ano, porque a gente deu o lance ali, você foi contemplado por lance, a gente se responsabiliza em comercializar essa cota no mercado para uma pessoa que de fato quer usar essa carta. E você rentabilizou, sei lá, 1.000%. Entre o valor que você investiu em parcelas, porque você só investe até o momento que você paga a parcela, e o valor de venda dessa cota. Então, imagina que você pagou lá, sei lá, numa carta de 1 milhão, você já pagou 30 mil e vendeu essa carta por 200 mil. Olha o que você rentabilizou. Então, vamos imaginar que esse retorno aí deu próximo de 1.000%. Você não pagou 1,28 para ninguém administrar seu dinheiro. Você não pagou 1,28 para administrador de consórcio administrar seu dinheiro. Você pagou 1,28 para ela te trazer a possibilidade de ganhar 1.000%. Ah, tá, mas vai que eu não contemplo, sei lá, eu venderia por 200 mil, já paguei 250 mil. Tá bom, mas você tem uma carta de 1 milhão. Aí você compra um imóvel de 1 milhão, mas só investiu 250. O valor do aluguel vai pagar a parcela. Para quanto que foi o teu ROI? Agora o meu ROI investi 250 mil. Se eu aluguei lá, por exemplo, por 4 mil reais, né? 4, vamos arredondar 5 mil reais. Então, na verdade, você investiu 250, mas está recebendo 5 mil. Teu retorno foi para 2%. E você conseguiu manter 750 mil em custo de oportunidade. É por isso que você paga uma taxa de administração. Para ela criar uma possibilidade de investir no mercado imobiliário sem descapitalizar, aumentando seu ROI. Para isso que você paga uma taxa de administração. Então, a taxa de administração é bom ou ruim? Depende do que você vai fazer com a ferramenta. Se você utilizar da forma correta, justifica muito ter uma taxa de administração, desde que isso crie possibilidades reais de alavancar seu patrimônio, de alavancar seu capital. É sempre o jogo do ganha-ganha. Você me ajuda que eu te ajudo. É sempre assim. Né? Mas, mais importante que isso, olhar para sustentabilidade. 20%. Legal, bacana, né? Bacana. Bom, agradecer. Então, o que vocês diriam para as pessoas que estão... Uma coisa é a gente falar, né? Mas acho que já foi dito aqui muita coisa. O que vocês diriam para as pessoas que estão pensando em investir com a Monteiro Investimentos, ainda estão na dúvida? Cara, de verdade, a gente conheceu, né? Eu queria ter conhecido antes. Conhecer o que eu falo, conhecer não é a apresentação do produto. É conhecer quem investiu, conhecer vocês, que são pessoas sensacionais. E que gerou a credibilidade. Eu falei, eu vou colocar ali, não estão me enganando não, né? Porque o medo era perder,
né? Porque eu tinha acabado de cair no golpe, inclusive, na época. Então, assim, cara, pode ir de boa, né? A gente está investindo e é tranquilo e tem, as pessoas que investem são pessoas realmente que entendem mais do que a gente. Então, se as pessoas investem, por que eu não vou fazer, né? E estou extremamente feliz, satisfeito, e por isso que eu estou aqui, inclusive. Senão eu não estaria aqui. Elô, obrigada por insistir. Obrigada. Obrigada por insistir. De nada, eu falei. E eu perguntei dos números, porque eu acho que a grande dificuldade de todo mundo e dúvida é isso. Quanto? Aí fica nesse. Você já deu um número, achei muito interessante, já vou falar para o pessoal ali, ó. 20%, 10%, pelo menos 10%, vocês têm que investir, fazer um investimento. E aqui é uma super oportunidade que a gente está aqui para afirmar que é um negócio seguro e que é muito rentável. Então, obrigada a vocês por ter explicado mais uma vez para a gente. E a gente está aqui para realmente validar tudo que vocês fazem, que vocês estão falando, que vocês fazem, o negócio de vocês, muito feliz mesmo em poder estar junto com vocês. Que legal. Nós é uma honra. Obrigado, uma honra pra gente. Pessoal, se você está pensando em investir, se não ficou nenhuma dúvida, ou se ficou alguma dúvida, entra no nosso site, monteu.com.br, solicite a consultoria gratuita de um dos nossos consultores, ou pode encontrar a gente também no Instagram, Monteu Investimentos, no YouTube, no canal do YouTube. A gente também está gerando muito conteúdo para ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse produto que é tão pouco conhecido aí pelos investidores. Então, a gente fica à disposição, procura o pessoal da Monteu Investimentos, com certeza vocês vão ter uma consultoria bem bacana. Certo, cara? Certo. Vamos tá. Vamos agradecer ao pessoal, então. E vamos embora. Vamos embora. Fechou? Gente, Valeu. obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.